Nós estamos aqui, vocês devem imaginar, reagindo de todas as formas possíveis. Nas ruas, com os desabrigados, com os afetados, que são aos milhares. A cidade toda é atingida, a região toda é atingida, não tem mais atingidos em particular, segmentos atingidos. Nós todos somos atingidos quando um desastre que foi alimentado e cevado, né, que foi exponenciado por uma intervenção humana gigantesca, em larga escala, numa região e num bioma altamente delicado. Eles colocaram a mão na haste sustentadora de todo esse ecossistema, de toda essa região social e ambiental que se interpenetraram ao longo de milhares de anos. Olhando apenas o aspecto físico, se a gente olhar esse trecho de Guajará até Porto Velho, um trecho encachoeirado, que justificou inclusive a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, esse trecho foi um equilíbrio de milhares de anos. Vamos nos convencer disso, que esse rio em formação, a grande calha de ligação da bacia andina, dessa região oriental da Bolívia, essa parte ocidental do Brasil, essa divisória com os Andes, e daí vem os formadores do Madeira, né? Encontrou uma solução, podemos dizer assim, ao longo de milhares de anos, que foi uma descida gradual, feita por vários tombos e quedas, dezenas deles, alguns maiores, como a Cachoeira de Santo Antônio, né, como Salto Teutônio, como Cachoeira Geral, como Caldeirão do Inferno. Esses saltos todos esses pedrais significavam uma estabilidade para a região e uma capacidade também de se fazer entender pelas comunidades tradicionais que aqui se instalaram há milhares de anos. Então, tanto povos indígenas como depois ribeirinhos se adaptaram perfeitamente ao ciclo desse rio, conseguiram multiplicar suas vidas aqui. E depois de uma conjunção de forças econômicas e políticas, em apenas alguns anos se faz um projeto que permite uma brusca intervenção na região sem que estudos consolidados estivessem à disposição, sem que o diálogo e o compromisso feito com as partes em risco fosse estabelecido. Então nós estamos colhendo agora o que foi uma aposta de olhos fechados para a população e meio ambiente e de olhos bem abertos para os altos lucros, para uma promessa de fronteira aberta, de novas posses e terras, bens naturais a serem monopolizados em toda a região. Em nome desse grande negócio, nós estamos vivendo aqui esse grande desastre. Então esse desastre não é natural. Esse desastre é um desastre do desenvolvimento, desse poder do desenvolvimento. Essa é a primeira aproximação que eu posso fazer. Eu cheguei em Porto Velho há 20 dias. Estava há 4 anos no Rio de Janeiro, fazendo meu doutorado. Eu saí daqui em 2010, vendo com muita lástima um conluio institucional em todos os níveis de governo, incluindo parcelas da Universidade Federal de Rondônia, né? Além de outros especialistas contratados das demais universidades públicas do Brasil, no sentido de convalidar esse acordo econômico-político, que é grave nisso tudo, como nós, cientistas, pesquisadores, eu agora coloco como conjunto, para que nós possamos questionar isso no conjunto, e ir às instâncias em que esses conjuntos se oficializam, né? De como é que nós podemos parear com tais colegas ou estar em tais instâncias científico-acadêmicas que ao longo desses anos certificaram, deram sua chancela a riscos inomináveis,
que estamos pagando agora, a população dessa região toda, do Brasil e na Bolívia. E esses cientistas que venderam seu saber, sua autonomia, sob contratos de sigilo, e hoje não sequer podem questionar os seus próprios estudos, o uso que eles tiveram nas mãos dos empreendedores que contrataram esses especialistas, que eles sejam chamados agora a responder, junto com seus contratantes, que a gente possa fazer uma profunda avaliação do que é ética em pesquisa, diante desses editais milionários que as grandes empresas oferecem e que passam a dirigir a pesquisa científica nesse país. Eu acho que o cenário ideal para fazer esse questionamento é a SBPC, e vocês vão estar em um lugar privilegiado para fazer isso. Estaremos juntos também aí, e eu acho que esse esse talvez seja uma iniciativa que a gente possa pensar em como dar a devida centralidade e visibilidade durante a SBPC, não só entre nossos colegas, mas que isso possa ter repercussão nacional. Como é que a gente pode fazer essa avaliação? E para que essa experiência sirva de referência para os licenciamentos em andamento das grandes hidrelétricas da Amazônia, para que isso possa colocar Belo Monte de novo, né, nas circunstâncias de se justificar como pode ter sido aprovado o projeto de Belo Monte nas condições em que aprovaram, ou seja, nas mesmas condições em que aprovaram Madrid. Vocês também, agora não só são parte direta e diretamente afetada por esse impedimento, então vocês do Acre comprovam bem aquilo que nós já vínhamos falando desde o início, né? Nós todos também, os colegas do Acre também, de que sem estudos de bacia, uma intervenção dessa, como eu disse, com as características que tem o Rio Madeira, de ser um grande escoador de sedimentos para a bacia amazônica, de ser um grande escoador de sedimentos de água de vida, tudo junto, tudo em grande quantidade, em grande variedade, com grande variabilidade. Então, não estudar a bacia inteira, não fazer estudos integrais e ir aprovando as licenças, como aprovaram, recusando os pareceres técnicos do próprio IBAMA, e os diretores é que tinham que aprovar isso, sob pressão, com a cabeça na forca, se não aprovassem as licenças. Pois foi dessa forma, sem estudos de bacia, e aprovando as licenças de forma política e não técnica, é que agora responsabilizam a natureza e as chuvas excessivas na Bolívia. Entende? Agora a natureza é vilã. Não fomos nós, ou seja, parece que o lobo é a natureza e o lobo é a Bolívia, como diz o discurso da Dilma, que veio à região para fazer uma defesa incondicional das usinas, isentando-as previamente, como se ela reunisse já todo o saber técnico possível, como se não coubesse a presidência uma postura de cautela, uma postura de responsabilidade e de verificação, averiguação. É isso que nós esperávamos que a Dilma pudesse falar aqui, mas o que vimos no discurso foi uma defesa incondicional. Felizmente, a ação judicial e as mobilizações na cidade e o grande potencial desse desastre ambiental, vamos chamar ele assim, não é desastre natural, é um desastre ambiental, ser produzido por falta de medidas de prevenção, estudos e cautelas. Um desastre, portanto, produzido e amplificado, combinado com os eventos climáticos, evidentemente, já também eles próprios, resultado de nossa intervenção acumulada na sociedade e na atmosfera. Então nós estamos diante de um desastre fabricado e que precisa agora ser desmontado. Isso quer dizer que não pode ficar para registro
essa trajetória, ou seja, o próprio empresariado, e o IBAMA agora os representa muito bem, depois de seguidas intervenções. Nós temos uma ministra do Meio Ambiente à altura desse modelo, portanto, um Ministério do Meio Ambiente burocratizado, departamental, como se fosse uma espécie de departamento do Ministério de Minas e Energia, apenas a fazer adequações, ou do agronegócio também, no caso do Código Florestal. Então, a área ambiental no Brasil se tornou uma espécie de subdepartamento das políticas-chave, dos ministérios-chave, aqueles que estão focados no processamento de recursos naturais. O modelo é commodities e processar recurso natural em larga escala. O que pode ser meio ambiente no Brasil, se não um processo de destruição contínua daquilo que nós conquistamos, como regulamentação, legislação, salvaguarda? E nós vimos isso ao longo dos governos Lula e Dilma, de como é que desmontaram a regulamentação ambiental nesse país e os seus órgãos de execução e de fiscalização. E o Madeira foi o exemplo primeiro, vocês devem lembrar, que eu queria chegar a isso, né? A ministra Marina, ao dar suporte a uma equipe técnica, ao menos no começo, o presidente do IBAMA também naquele momento, trouxeram à tona a primeira relutância, resistência dos técnicos em engolirem o acordo econômico político feito para a aprovação das usinas do Madeira e abrir uma linha de montagem, abrir uma série de outros projetos, grandes projetos hidrelétricos, que viria depois Belo Monte e agora Tapajós, né? Então, naquele momento ainda havia restos de tradição organizativa, burocrática, técnica no IBAMA, e ainda técnicos oriundos do movimento ambientalista, que naquele primeiro mandato do governo Lula, junto com a Marina, ali estavam, e isso se expressou no chamado Parecer 14 de 2007. Esse parecer técnico final da equipe que estudou de fato, que avaliou a rima de fato, esse parecer foi pela não viabilidade. Mas, a partir desse momento, tanto o IBAMA quanto o Ministério do Meio Ambiente é colocado na parede. Isso se torna uma questão da presidência, sai da área setorial, na época da ministra Dilma, vai para a presidência, e é então ordenado uma reestruturação do IBAMA. O IBAMA passa a funcionar como uma espécie de órgão, né, de carimba, um órgão carimbador, um órgão que não pode dizer mais não. Depois do Madeira, nunca mais o IBAMA pode dizer não. Os acordos são todos prévios. E daqui para frente o IBAMA passa a ser uma espécie de assessor, consultor público das empresas. Uma estrutura administrativa fiscalizadora, mas como se ela fosse uma espécie de alerta. Ela vai fazer uma espécie de monitoramento daquilo que foi sacrificado, que foi posto em renúncia em termos de direitos e salvaguardas. Então vai monitorar a falta de salvaguardas, vai monitorar as incertezas. O licenciamento ambiental, na sua proposição original, na Política Nacional de Meio Ambiente, ainda tinha uma lógica de proteção e cautela que não servia. Se a gente vê como era antes e depois do Madeira, é interessante. Eu acompanhei esse processo até 2010, até minha ida para o Rio de Janeiro. Eu fiz esse percurso, olhar o licenciamento de Madeira, como eu fiz até a licença de instalação das duas usinas. Depois a de operação não estava mais aqui, não acompanhei, mas olhando esse processo de licenciamento, se vê como é que se encontrou uma metodologia de desmonte, em que tudo aquilo que era condição prévia para a passagem seguinte, ou seja, para uma possibilidade de funcionamento, então a licença passa a ser uma licença que se obtém por mérito, ou a licença se obtém por comprovação de que você está arcando com as suas responsabilidades, com que você vai
afetar e vai comprometer em termos sociais, ambientais, econômicos. Você está arcando com as consequências de seu projeto. E isso, então, faz com que você mereça a licença. O que nós vimos foi uma licença que foi empurrada goela abaixo, já estava negociada essa licença, e os órgãos técnicos e a legislação tiveram que se esgarçar, se decompor, para que isso fosse aprovado. Ao final, o que nós temos, então, eu já tentando concluir e deixar, quem sabe, aberto para algumas questões que vocês queiram fazer, antes de eu retornar ao trabalho, nós estamos, então, nesse momento, a partir da resposta dos consórcios à ação judicial, que responsabiliza as usinas pelos efeitos ampliados da cheia, nessa ação, então, agora há uma possibilidade de acordo, em que o IBAMA se propõe a fazer os estudos, e que se propõe também, nesses estudos, fazer um cadastro das danificações e afetações feitas. Então, agora nós estamos em pleno processo aqui em Rondônia, junto com o Ministério Público, chegar à definição de qual seria o termo de referência dos novos estudos. O que, por um lado, mostra, né, o tamanho do buraco que eles deixaram nesse projeto. Eles estão agora, depois de tanto tempo, reconhecendo que não deveriam ter aprovado sequer a licença prévia, sem esses estudos que estão exigindo agora, depois do desastre consumado. Depois do desastre consumado, e que quase tudo aqui se perdeu, irreversível, comunidades ribeirinhas perdidas para sempre, e vão ter que virar agrovilas. Os que sobraram, porque muitos vão se pulverizar, vão pegar o caminho da vida, vão se espalhar. Comunidades históricas centenárias que nós tínhamos aqui. Olha, depois dessas perdas irreversíveis, é que o IBAMA aceita fazer estudos. Então, por um lado, é trágico e é revoltante perceber isso. Por outro lado, é a demonstração que a mobilização, as nossas respostas, as nossas denúncias, consubstanciadas agora, não mais em hipótese, mas de fato, obrigaram o IBAMA a fazer novos estudos. Então, nós estamos, nesse momento, o IBAMA querendo minimizar o escopo desse termo de referência, estudar o mínimo, reestudar o mínimo, refazer o mínimo, para não ofender o interesse sagrado das empresas, em momento eleitoral, em que as empresas querem ser agraciadas, para agraciar, em um momento em que, não só empresas individualmente, eu me refiro, em um momento em que, de crise internacional, em que o governo brasileiro tem que mostrar-se mais servil possível aos interesses do sistema financeiro internacional, dos investimentos estrangeiros, né, especialmente em infraestrutura. Então, esse é um momento delicado para o governo apresentar listas de exigência, apresentar listas de reparações a serem feitas. Então, é um momento que a sociedade, a população, os movimentos sociais, a comunidade científica precisam estar articuladas e respondendo ao que aconteceu. Porque no contexto político-econômico dado, esses estudos não vão avançar. Essas ações jurídicas vão ser neutralizadas. Elas só estão caminhando porque nós estamos fazendo mobilização. É essa a questão que eu quero deixar ao final. Esses avanços, pequenas aberturas de reavaliação, de renegociação, rediscussão dos projetos, só estão se dando porque há uma grande revolta popular em estado latente, que já se manifesta especialmente na região onde os abrigos em que milhares de ribeirinhos estão colocados. No momento em que querem tirar esses ribeirinhos das escolas e levar para uma região de barracas de lona, barracas de acampamento, nessa verdadeira guerra que produziu tantos refugiados de um modelo de desenvolvimento. E que um modelo esse, que em momento eleitoral não quer se revisar, pelo contrário, quer se reafirmar. Então, essa catástrofe ambiental certamente não é bem-vinda para os defensores desse modelo. E é por isso que
cabe a nós todos, queremos uma profunda rediscussão dos caminhos do país e da América do Sul, junto com os companheiros bolivianos, a fazer desse momento, né, uma oportunidade privilegiada para discutirmos essa forma, esse processo de intervenção na Amazônia, de articulação da Amazônia com as redes transnacionais, o papel que tem a região, né, no continente do mundo, o modelo de inserção do país e do continente no mundo. Eu acho que é isso que essa situação terrível e catastrófica nos coloca. Nós temos que dar uma resposta à altura, uma resposta que nos coloque que nos faça capaz de reagir em mesma proporção, em mesma capacidade de articulação coletiva à forma como eles querem esconder as causalidades, né, as estratégias, as intencionalidades que produziram esse desastre. O IBAMA admite agora, depois de tantos anos, que deve ser uma condição inerente à operação das usinas, ou seja, não pode operar usinas sem que se estude adequadamente, que se monitore adequadamente os rios tributários do Madeira. Quer dizer, ele não está falando de estudos de bacia, falando dos rios tributários, é meio genérico, isso pode ser muito pontual, mas tem essa frase na proposta do IBAMA. Isso quer dizer que a bacia, portanto, precisa se mobilizar e se colocar nesse processo de reavaliação. E o Acre é uma parte da bacia do Madeira. E é parte afetada quando ocorrem desastres como esses, que podem ser recorrentes. Então, cabe tanto aos bolivianos como aos acreanos ter espaço protagônico nessas discussões. E aí, mais do que ninguém, a comunidade científica e a Universidade Federal do Acre, que possa congregar, que possa agregar esses interesses, possa traduzir isso em linguagem, em formulações técnico-operacionais científicas, e que possa estar acompanhando. Acho que deve ser uma exigência que nas comissões, audiências, câmaras técnicas que vão ser convocadas daqui para frente, nos próximos meses, que vocês estejam inseridos. Nesse sentido, eu acho que é o IBAMA daí que vai ter que fazer essas solicitações. A superintendência do IBAMA tem a obrigação de colocar a agenda daquilo que cabe ao Acre, no sentido de fiscalizar e acompanhar esse estudo. No caso do Ministério Público de Rondônia, o que está previsto é uma comissão de especialistas independentes, indicada por ele, o Ministério Público, que vai supervisionar o IBAMA. Então, nós estamos acompanhando e já indicando os primeiros nomes dessa comissão. Um deles é Alfredo Wagner, outro é Célio Berman, Carlos Wagner, Dorival Gonçalves, Edna Castro, os nomes que têm acompanhado a questão energética no Brasil de forma não vinculada aos conglomerados e ao governo, ou que estão há muito tempo acompanhando esse processo de intervenção na Amazônia, de grandes projetos a partir do Tucuruí, Carajás e seguindo. Então essa comissão vai ser constituída com 10, 11 nomes. Nós temos 5 nomes até agora, e a nossa intenção é que essa comissão possa visitar, ou membros dessa comissão possam estar na Bolívia, estar no Acre, estar nas diversas regiões de Rondônia afetadas, para que possa haver esse intercâmbio, esse diálogo, que possa haver esse repasse de informações e essa coleta de compromissos, e de informações que possam estar circulando durante esses estudos. Talvez seja uma novidade, e eu espero que isso se confirme, que a gente possa ter esse painel instalado, que o próprio governo e as empresas se responsabilizem pela viabilidade do funcionamento desse painel paralelo, que poderá socializar minimamente o que os estudos estão propondo de revisão. E isso envolve a 364, todas as vias de acesso ao Acre, envolve todos os rios
tributários e que, de uma forma ou de outra, estão vinculados à dinâmica do rio principal. Essa é a minha posição. Com relação a outra questão, Gerson, do Centro de Excelência, isso demonstra bem o que eles querem e querem ainda, né? Talvez agora eles deem um tempo, deixam a poeira ou a lama ou a água baixar, esperam que a gente esqueça tudo que aconteceu, para retomarem o projeto de expansão acelerada da fronteira elétrica e hidrelétrica na Amazônia, para a Amazônia peruana, a Amazônia boliviana. O que eu percebi nesse Centro de Excelência já é demarcação de posição de grandes empresas que vão estar disputando essas concessões no Peru e na Bolívia, e para as quais é fundamental o controle das linhas de transmissão. Então, as linhas de transmissão que estão hoje aqui em Rondônia terão que se estender em direção ao Peru, passando pelo Acre. Então, o Acre passa a ser o elemento de transição, de enraizamento, de intronização, de normalização desse sistema, né, de transmissão alongado, esse sistema ampliado, uma coisa gigantesca, enormes linhas de transmissão neocoloniais que vêm retirar 70% da produção energética dessas usinas de países vizinhos. Esse é o acordo, Tratado Energético Brasil-Peru, é nesses termos que o Brasil negociou com Alan Garcia, e o mesmo aceitou ao assinar esse tratado. 70% da produção hidrelétrica para o Brasil, 30% para o Peru. E para a Amazônia o quê? Nada, essa energia é a mesma que vai para Araraquara. Então, o linhão de transmissão que está em Rondônia, os milhares de megawatts que estão que produziram aqui e vão produzir novamente, se deixarmos incondicionadamente, vão para Araraquara. E de lá se redistribui para o Centro-Sul. Esse mesmo linhão é que vai ser estendido em direção ao Peru e à Bolívia. Entende? Então é como se fosse um enorme gasoduto, uma cloaca de energia, que atravessa os territórios e redefine esses territórios em função de interesses completamente exógenos a nós. Então, que uma universidade pública contribua para esse projeto é extremamente condenável. Se eles quiserem montar aí uma GV, com um centro de estudos, né, próprios e financiados e concebidos para fins de monopolização privada, tem alguma coerência. Agora, que seja universidade pública, é a mesma forma como vejo alguns departamentos da minha universidade, que a despeito de indivíduos e pesquisadores honestos, tiveram em suas coordenações professores que assinaram, por exemplo, que a dinâmica, né, e a variedade da assembleia de peixes no Rio Madeira não se alterou significativamente com as duas usinas. E que as mortandades de toneladas de peixe que se verificaram por diversas ocasiões eram produzidas por um fenômeno natural de aquecimento da água e falta de oxigênio, se não houvesse interação com as usinas. Então, são cientistas e professores que estão a serviço dessas empresas, ganham consultorias vultuosas, não tem a menor autonomia para poder fazer um monitoramento, muito menos, né, atestar a viabilidade desses empreendimentos. A mesma coisa pode acontecer no caso desses projetos de expansão de transmissão, de linhas de transmissão. Então, o que eu vejo com muito temor, preocupação, é que nossas universidades sirvam de suporte para esses processos de expansão, conduzidos por grandes transnacionais e grandes transnacionais também brasileiras, bancos transnacionais, e que nossas universidades estejam sendo usadas para isso. Quando, no mínimo, devemos pensar esse espaço como um espaço de contrapeso, contra-hegemonia, neutralização desse poder totalitário, né, das grandes empresas. Em função disso também que nós estamos vivendo, Helder, uma espécie de censura. Há uma censura para que esse desastre não seja nominado, que seus responsáveis não sejam devidamente julgados e condenados. Então, na esfera nacional, o que estão oferecendo é quase que um ajustamento de conduta,
Não deram esse nome de termo de ajustamento, mas o que o IBAMA está apresentando como solução judicial é um acordo. E o que nós estamos tentando fazer agora é tentar ir além desse acordo, e que ele não seja fechado. Uma proposição é que o termo de referência não fecha agora, porque o que a Justiça quer fechar agora, fechar até sexta-feira. Nós estamos propondo vamos colocar esse termo também sob avaliação maior, e depois consensuar e ampliar o que for necessário. Não dá para começar novos estudos se o termo já está reduzido, fechado previamente. O termo de referência define o formato, o escopo, a abrangência, o método, capacidade de circulação e permeabilidade social do próprio estudo. Então, o próprio termo deveria passar pelos mesmos critérios, né, que se propõe aos estudos, especialmente num momento grave como esse. Bom, como no cenário nacional esse tipo de acordo parece ser a máxima concessão que se pode fazer ao interesse público, né, o caminho internacional parece ser muito interessante nesse momento. Os advogados que entraram para a nação e o Ministério Público, e conjunto de professores, de organizações e movimentos que estão acompanhando, estamos considerando essa hipótese. Nós estivemos na Comissão de Direitos Humanos da OEA agora, recentemente, duas recomendações, duas críticas feitas pela Comissão ao Governo do Estado brasileiro. Eu acho que é um momento importante. O Brasil está sendo cobrado pelo seu discurso e pela sua trajetória democratizante, depois de 50 anos de golpe. É muito sintomático que uma comissão da OEA nos diga e nos aponte que o Estado brasileiro não consegue controlar seu braço policial diante do direito de manifestação democrática da população brasileira, né? E que também considere a forma de cassação de liminares no Brasil, especialmente de projetos do capital, em que se consegue salvaguardar direitos de populações que ali residem, camponesas, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, que a cassação dessas liminares que nos davam algum tipo de resguardo provisório, cassação sumária feita nos tribunais de segunda instância, se tratam de juízos de exceção do capital. Quer dizer, eu estou denominando assim, a corte chama juízo, formato de juízo de exceção. Então, democratização no Brasil, o saldo parece ser extremamente daninho, desse processo de democratização social, da sociedade brasileira. Tamanho da concentração, o grau de concentração econômica, o tanto de poder econômico, de capital que disponibilizam certos grupos, e correspondentemente o grau de influência, de controle e captura que tem esses grupos, inviabilizam qualquer processo democrático, qualquer reforma política, qualquer tipo de constituinte que se faça nesses marcos de correlação de força. Então, certamente, alianças internacionais, espaços internacionais são importantes no sentido de fazer um contrapeso. Eu acho que não há outra forma a não ser combinar as formas de luta, e tentar alterar essa correlação de forças extremamente desfavorável. Mas nesse momento eles estão com vergonha, é um momento em que eles estão com vergonha do que aconteceu. Eles tentam fingir que não é com essas empresas, mas os efeitos são tão óbvios e evidentes, e as licenças, qualquer um que faça um percurso da forma como foram aprovadas, os buracos, as lacunas são tão evidentes que esse desastre tem todas as pistas para ser reconstruído, como foi vindo, como foi permitido. Então, é por isso que eles tentam se antecipar fazendo uma espécie de acordo, acordo prévio, tentando nos contentar com esse acordo. Garção falou sobre o mito das usinas fio d'água. É um mito, porque se fala da usina fio d'água como uma espécie de tese abstrata, quando é preciso olhar usina fio d'água por usina fio d'água. Quando vimos os efeitos, quando já chegam os efeitos objetivos, concretos, mensuráveis,
em números e na pele das pessoas, nos biomas, a resposta que os técnicos e os governistas dão é que, mas são usinas a fio d'água, como se a classificação bastasse para comportar todos os efeitos danosos ou não previstos do funcionamento efetivo das usinas a fio d'água. Porque é preciso dizer, qual o modelo de usina a fio d'água? Quantas turbinas estão funcionando nessa usina a fio d'água? Em que região? Qual a topografia? Qual é a sedimentação? Qual é o assoreamento? Qual é a erosão que produz? Não dá para dizer usina a fio d'água e dizer vazão afluente, vazão defluente, se na prática existe um reservatório retendo água, sedimentado, assoreado, se existe na prática 50 turbinas projetadas, não há paralelo de usinas fio d'água como essas no mundo. O que existe no mundo são usinas a fio d'água que tem 8, 10, 12, 20 turbinas, mas nunca 50, é a primeira vez que se faz com esse tipo de motorização. Enormes turbinas, 50 delas, num rio, numa bacia como a do Madeira. Isso quer dizer, estão pagando para ver, ou eles receberam para não ver, e fazendo, portanto, dessa bacia, desse rio, verdadeira cobaia desse tipo de empreendimento. Mas parece que os cálculos ultrapassaram, né? Os danos podem ser maiores do que eles previam, e os danos políticos, especialmente, os danos da própria visibilidade dessa certificação de incertezas que se transformou em processo de licenciamento. Então, essa crítica está sendo feita, tem que ser intensificada. Eu não sou especialista dessa área, sou sociólogo. O que eu posso fazer é uma sociologia da ciência, e já estou tentando escrever sobre isso. Enquanto me deixam, não vocês, estou me referindo ao Ministério Público. Eu estou fazendo um papel quase de assessor jurídico ou assessor técnico do Ministério Público Federal, mas eu quero voltar a escrever onde eu parei e retomar e observar especialmente a forma como esse modelo tecnológico foi apresentado como uma espécie de salvo-conduto para fazer hidrelétricas na Amazônia à torto e à direito, como se dissessem, não tem reservatório grande, resolveu o problema. Como se o único problema de hidrelétricas na Amazônia fosse reservatório. Eles pegam os casos monstruosos de Samuel, de Balbina, de Tucuruí, e transformam casos monstruosos em paralelos concebíveis. Ah, mas nós não somos Tucuruí. Veja que bom, mas é claro que nós não somos Tucuruí. Não pode, era uma ditadura. Não dava para fazer coisa parecida, insana, como Tucuruí ou Balbina ou Samuel, pior ainda. Agora, né, de novo na Amazônia, tinha que fazer de outro jeito. Mas tinha que fazer, esse que era o problema. Tinha. Porque a necessidade energética do agronegócio, da mineração, da indústria de alumínio, fala mais alto do que os interesses das populações da Amazônia. E tinha que fazer energia de qualquer jeito, sem estudos, sem nenhum tipo de certeza prévia, né? E foi se fazendo dessa forma. Altino, e já terminando, o cenário, né? O cenário é extremamente preocupante, né? Pós-cheia, tá? As águas pararam de subir, né? Tem muita água retida, os lençóis todos estão no limite, já estão saturados há muitos dias, a água então, portanto, está estacionada, né? Estacionada e com perspectiva de descida muito lenta. Está se falando aqui, a Defesa Civil fala, por exemplo, de metros de lama sobre as áreas que estão hoje alagadas. E outras, desbarrancamentos que nós não sabemos a dimensão do que foi desbarrancado. Do enorme buraco que vai ficar depois se essas águas baixarem. Ou da montanha de lama em certas áreas e dos buracos que nós vamos em outros. A orla toda da cidade comprometida. Vai ter que se refazer. A própria proposição do IBAMA diz que é preciso refazer todas as medidas de proteção, né, da cidade, estruturais e não estruturais. É preciso refazer tudo isso.
Pois bem, esse é o cenário. E nesse cenário, evidentemente que a elite política local, muito acostumada a lidar com os loteamentos de cargos e de emendas orçamentárias, de recursos orçamentários, ou seja, que invariavelmente só soube se colocar no cenário nacional, com raras exceções, mas sempre se colocou como no cenário nacional, organizando esse tipo de botim ao Estado, né? Ou fazendo algum tipo de mediação entre as oligarquias que repartem, assim, loteiam dessa forma os recursos públicos. Não estou falando só de oligarquias políticas, evidentemente das empresas associadas a essas oligarquias políticas, como é o caso de Sarney e o Ministério de Minas e Energia, né? O controle que tem o PMDB do Rio de Janeiro sobre Furnas, e todos os contratos, e todas as subdivisões. E o grande capital lida muito bem com essa turma, porque eles recebem a sua parte e não estão interessados no projeto estratégico de país, não estão interessados em como é que devem ser feitos esses projetos, com que grau de afinidade, de sintonia com o meio ambiente, com as populações locais. Estão muito bem. A corrupção irrestrita, né, e esses investimentos incondicionais, eles se dão muito bem, estão articulados. Então a situação é que esses grupos políticos hegemônicos em Rondônia estão fazendo do desastre um momento apelativo para se colocar na mesma situação das cidades atendidas por verbas sem licitação, por recursos adicionais extraordinários, e que de novo vão ser redistribuídos, né, como nós já sabemos, especialmente em anos eleitorais, né, de forma loteando bases eleitorais, né, cacifando-se junto a essas bases eleitorais com recursos que deveriam servir para a reconstrução da região da cidade. A tentativa de se contrapor a essa condução oportunista, parasitária desses grupos políticos em Rondônia, incluindo as esferas mais altas da administração, estadual e municipal, a forma como nós temos tentado, junto com o movimento de atingidos por barragens e demais representantes de afetados e atingidos, é que se crie, é que se possa elaborar um plano de desenvolvimento produtivo, um plano de recuperação das áreas atingidas, na amplitude que precisa ter. Isso possa estar incluído também nos novos estudos que o IBAMA agora promove, que vai haver uma comissão de especialistas independentes supervisionando, e que esse plano tenha um conselho gestor. Sei que esse nome não é feio demais para nós, mas é assim que tecnicamente eles chamam no Ministério da Integração, conselho gestor, e que a sociedade civil, chamada assim também, mas que os movimentos sociais, especialmente diretamente representantes dos afetados, tenham ali controle, sejam majoritários, tenham capacidade de conduzir esses planos, que eles não sejam vitimizados. E é com isso que eu quero encerrar, porque o governo e os empreendedores dessas obras desastrosas transformaram afetados por elas em desabrigados, objeto, né, de atenção e de socorro públicos. Então, crimes privados e socorros públicos é o que nós estamos vendo nesse pós-enchente. E a forma de enfrentar isso é organizar os desabrigados, exigir planos de recuperação das áreas atingidas, novos terrenos que eles possam escolher, porque os outros estão destruídos. São Carlos, Nazaré, Calama, destruídos, comunidades destruídas todas, nas orlas do Rio Madeira, até o Maitá nós estamos vendo esse processo de destruição, ultrapassa o município de Porto Velho. Então é preciso pensar em um plano de bacia, plano que se subdivida por regiões e sub-regiões, mas é preciso pensar a bacia inteira, em toda a área danificada, e que nessas áreas nós possamos criar comissões populares que reivindiquem o controle desses recursos. Essa tem sido a forma de enfrentamento. Eu espero que a gente possa também compartilhar nesse plano, também além do plano institucional científico, também no plano das lutas sociais no Acre,
esse processo de busca de controle social sobre o uso desses recursos para a reconstrução. Os recursos do governo certamente são insuficientes, mal dão para o socorro imediato, e é preciso que judicialmente, interna e internacionalmente, nós cheguemos à responsabilização criminal financeira dos consórcios. Porque nos dias que precederam a grande cheia, nas semanas que precederam a grande cheia, isso nós estamos investigando e vamos comprovar, com comissão aprovada ou não pelo IBAMA, com comissão de supervisão aprovada ou não, a gente está organizado já para isso, para provar que a usina de Santo Antônio reteve água acima da cota. Nós temos comprovações a partir de Jaci, Paraná, de que isso ocorreu no mês de janeiro, a partir do mês de janeiro, e que essa cota sobreelevada, essa operação sobreelevada tem relação com venda de energia no Mercado Livre, no momento em que a energia no Mercado Livre bate a casa de R$820 o megawatt-hora. Em geral, isso é 150 megawatt-hora, está R$822. Isso quer dizer que vender 30% da energia do Madeira a esse valor, vale a pena correr todos os riscos, porque não são eles que correm os riscos, porque eles têm o governo para os segurar, eles têm o BNDES para os segurar, é a população que pagou essa conta, e é isso que a gente quer que seja devolvido e mais, reparado, indenizado, e que possam reconstruir eles mesmos suas vidas. Se a gente pegar apenas o mês que eles lucraram com essas turbinas voltadas para o Mercado Livre, que 70% é para o mercado regulado, a preço de R$78, e 87 centavos, e Mercado Livre é R$822. Então isso ajuda a explicar por que Santo Antônio estava com uma cota de 75 metros, quando devia estar 70. Isso ajuda a explicar também por que a água foi retida. Mas isso é questão de comprovação técnica, que os hidrologistas vão poder ter a oportunidade de fazer ao longo desses meses, pedindo vazão, trecho após trecho, dia a dia, a partir de janeiro até agora, para que isso possa ser comprovado. A curva de remanso, a vazão, nível de água em cada um desses. Há que se fazer um processo detalhado de investigação, não só para responsabilizar, é para que isso não se repita. Não estamos querendo fazer caça às bruxas, é que isso não pode se repetir. E para não se repetir é preciso responsabilizar. Não pode ficar impune o que aconteceu nessa região da Amazônia tão preciosa, na nossa região. Porque senão isso significa uma espécie de estação de caça aberta, que pode fazer tudo na Amazônia, se nós não investigarmos, não apurarmos, não responsabilizarmos, nesse caso do Madeira. É isso, gente, eu deixo vocês e sigo aqui na luta e no trabalho. Conto com vocês também.